Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Dando continuidade a esse capítulo, nós paramos no esquecimento do passado, que é da onde vamos começar. Mas antes, vamos fazer oração para o nosso amado irmão Jesus, nosso guardião, protetor do planeta Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Esquecimento do passado. É em vão que se contesta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou a propósito lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Na verdade, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos de modo estranho, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, teria trazido uma confusão inevitável nas relações sociais. O espírito renasce, muitas vezes, no mesmo meio onde já viveu, e encontra-se de novo relacionando-se com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiou, o seu ódio poderia revelar-se, e, em todo caso, seria humilhado frente àquelas que teria ofendido. Deus deu-nos para melhorarmos apenas aquilo que nos é necessário e que nos chega. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Retira-nos, pois, o que poderia prejudicar-nos. É aquilo, Se a gente já trouxesse a consciência do que nós fomos e fizemos na vida passada, isso poderia ser uma grande dificuldade, como também poderia ser, a gente poderia tentar reparar aquilo, mas com a consciência de reparação inerente à evolução. Aqui, vamos reparar aquilo para evoluir. Não, a gente é na essência. Então, com certeza, quando a gente tem o véu do esquecimento, isso vai nos dar a condição de testar realmente se nós estamos preparados para evoluir, porque o bem tem que ser feito espontaneamente, não por um interesse passado, de uma reparação passada. Não, agora eu vou pagar aquilo para... Não, vai ser a sua essência, E aquilo tiraria o nosso livre-arbítrio, Tiraria a nossa condição de mudar, porque nossa essência está melhor, porque estamos prontos para avançar naquele degrau. Então, na verdade, o esquecimento é uma bênção, O esquecimento é necessário, o véu do esquecimento, para que a gente evolua de modo simples e verdadeiro. O homem traz a nascência do que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. É castigado pelo que fez de mal. As suas más tendências atuais são o indício de que resta para se corrigir. E é sobre isso que deve concentrar toda a sua atenção, porque daquilo que corrigiu por completo
já não restam mais sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o advertiu do que é bem ou mal e lhe dá a força de resistir às mais tentações. É aquilo que a gente falou, né? A gente é o que a gente é. A gente, quando desencarna, não é porque desencarnou que nos tornamos pessoas melhores ou piores, né? Nós continuamos sendo, na essência, o que sempre fomos. Então, continuando. De resto, esse esquecimento só tem lugar durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Não é então senão uma interrupção momentânea, como aquela que tem lugar na vida terrena durante o sono, e que não impede de se lembrar no dia seguinte daquilo que se fez no dia anterior e nos dias precedentes. Isso, né? Quando nós voltamos para a nossa essência, nossa verdadeira vida, que é o plano espiritual, nós lembramos de tudo que fomos, tudo que fizemos, até para ver, corrigimos, não corrigimos, passamos nessa prova, não passamos, conseguimos fazer essa expiação, reparar aquele mal que tínhamos feito, não fizemos ou fizemos. Se não fizemos, vamos ter que repetir de ano, né? Recomeçar. Não é apenas após a morte que o espírito recupera a lembrança do seu passado. Podemos dizer que nunca perde, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, enquanto goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança apenas se apaga durante a vida exterior de relações. Mas no caso de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar as suas relações sociais, encontra novas forças nos instantes de emancipação de sua alma, se os souber usar com proveito. Motivos de resignação. Nossa água, né, que foi magnetizada durante a sessão espírita. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser entendidas assim: deveis sentir-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores aqui na terra são a dívida de vossos erros do passado, e essas dores sofridas pacientemente na terra retiram-vos séculos de sofrimento na vida futura. Vós deveis, então, estar feliz, porque Deus reduz a vossa dívida, permitindo-vos resgatá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade no futuro. Por isso que nosso amado irmão Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Claro, aqueles que passarem pela prova com resignação, com amor, com coragem, enfrentando aquela prova e entendendo que temos que passar o que estamos passando, né? Não adianta vir com lamúrias, com reclamações, né, culpando Deus por isso. Não. Temos que passar exatamente como o irmão Jesus passou quando foi crucificado, né? Você vê o sofrimento dele na cruz e ele, naquele momento ele diz: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então ele pede perdão para aqueles algozes que estão ali naquele momento, né, matando ele, o corpo físico dele, né? O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, e a quem o seu credor diz: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte, eu considero pago tudo o resto, e sereis livre. Se não fizeres, eu vos perseguirei até que tiveres pago até o último óbolo, até que tenha pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz em suportar
toda sorte de privações para se libertar, pagando somente a centésima parte daquilo que devia, em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal é o sentido destas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eles são felizes porque pagaram, e depois de terem pago, serão livres. Mas se tudo, sendo pago por um lado, se endividarem por outro, não se chegará jamais à libertação. Ora, cada novo erro aumenta a dívida, porque não há nenhuma, seja ela qual for, que não arraste consigo a punição forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será noutra. No meio desses erros, é necessário colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Então, se as aflições se murmuram, se não se aceita com resignação algo que se fez por merecer, e se acusa Deus de injusto, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia ter retirado do sofrimento. É por isso que será necessário recomeçar, como se a um credor que vos atormenta vos pagar de dívida enquanto contrai novos empréstimos. É aquilo que a gente vem falando, né? Tudo que a gente faz e tudo que a gente passa é causado por nós mesmos. É a lei da causa e do efeito. Deus, o Pai misericordioso, que é puro amor, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, essa energia única que permeia todo o universo e todos nós, é bondoso, é amor. Somos nós que fazemos tudo aquilo que vai nos acontecer. É a lei da causa e o efeito. Se fazemos algum mal, vamos ter que reparar aquele mal, né? Então, se contraímos dívida com alguém e nessa encarnação ou na própria mesma encarnação estamos pagando, mas estamos contraindo novas dívidas, teremos que pagar essas dívidas. Dívidas de amor, dívidas de afeto, de ingratidão, né? Então, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Entrando no mundo dos espíritos, o homem é ainda como operário que comparece no dia do pagamento. O Senhor dirá a uns: aqui tendes a paga dos dias de trabalho, e a outros, aos felizes da terra, aqueles que vivem na ociosidade, aqueles que fizeram com que a sua felicidade consistisse na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá: a vós nada vos é devido, pois recebeste o vosso salário na terra, ide e recomeçai a tarefa. E aquilo que nós já falamos em outras situações, né? A prova da riqueza é uma prova muito difícil. As pessoas muito ricas tendem a ser egoístas, mesquinhas, a pensar em si próprio, a só nos seus prazeres, e daqueles familiares, aqueles amigos próximos, não pensar no outro verdadeiramente, não ajudar o próximo. E essa dívida será cobrada, né? Será cobrada. E todo o mal que fizermos, teremos que pagar, grão por grão, tintim por tintim. Não há outra lei que não seja essa. E como é que nós evoluímos? Já falamos isso diversas vezes, através do amor, da caridade, né? E aquilo que a gente falou, caridade não é dar um pão ou só, às vezes é, mas não é isso, dar um pão, me livrei, já fiz a caridade hoje. Não, caridade é fazer com verdade aquilo. Você pode doar o pão, doar um abraço, um sorriso, doar o amor, doar o perdão. Tudo isso é doação, tudo isso é caridade, né? Tudo isso é amor ao próximo. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo como encara a vida terrena. Sofre mais quanto mais longa se afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca sob o ponto de vista espiritual abrange num golpe de vista a vida corporal, vê-a como um ponto infinito, compreende a brevidade e reconhece que esse momento penoso terá passado rapidamente. A certeza de um futuro próximo mais feliz sustenta-o e
em vez de se queixar, agradecer ao céu as dores que lhes permitem avançar. Ao contrário, para aqueles que não vê senão a vida corporal, parece-lhes interminável e a dor oprime com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de ver a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar o homem a moderar os seus desejos e contentar-se com sua posição, sem invejar os outros, atenuar a impressão moral das reveses e das decepções que experimenta. Tira daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma. Enquanto, por desejo, por inveja e por ambição, coloca-se voluntariamente em sofrimento e aumenta as misérias e as angústias da sua cura existencial. A nossa vida é infinita, né? É encarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar. Para quê? Para evoluir, porque todos seremos anjos, como o irmão Jesus disse, vocês farão tudo o que eu fiz e muito mais. Então a evolução é constante, né? A gente nasce, todos os espíritos nascem, Deus cria os espíritos simples e ignorantes, e cada um vai evoluir conforme as suas ações, conforme o que você faz, né? Então, tudo que nos acontece é culpa da gente. Agora, se a gente enxerga isso e entende que a vida não cessa nessa vida terrena, que aqui é apenas um momento passageiro em que vamos, neste planeta que estamos momentaneamente na Terra, que é o planeta de provas e expiações, já falamos que ele está em evolução, mas nesse momento, provas e expiações. É exatamente o que a gente está aqui fazendo, passando por provas e expiações em busca da evolução, né? Então, vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, provindas da maneira de considerar a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor remédio contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é verdade que a maioria dos casos de loucura deve-se à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Se, pela forma como o espírito faz considerar as coisas desse mundo, toma com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que os deixariam desesperado noutras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos, que sem isso o deixariam conturbado. Eu não me canso de conversar com os amigos, né, principalmente Fausto, que é um querido amigo português espírita, e a gente conversa muito sobre isso, né, sobre essa questão, né? É difícil, eu imagino, para quem não tem fé, para quem não acredita em Deus, não acredita no irmão Jesus, não acredita na reencarnação, na vida futura, como deve ser difícil, né? Como deve ser difícil esses abalos, né? As pessoas olharem, ver alguns irmãos com tudo e você de repente sem nada, uns tão bonitos, tão charmosos e a gente feio, careca, entendeu? Mas se a gente entende e tem fé e entende tudo isso, a gente sabe que a gente está exatamente onde a gente deveria estar, da forma que a gente está. E se queremos, né, nos tornarmos melhores, vamos trabalhar de todas as formas possíveis para isso, né? Tô gordo. Pô, vai para academia, vai melhora a sua alimentação, vai fazer exercício, né? Vai cuidar, porque temos que cuidar do nosso, não é desapegar total do corpo físico, porque aí também estaremos cometendo suicídio involuntário, né? Porque se a gente não se cuida, fumamos demais, bebemos demais, comemos demais, né, não fazemos exercício, isso é uma forma de suicídio involuntário, né? A gente tem que cuidar desse vestimento, né, dessa roupa que é esse corpo físico aqui que nós temos que cuidar dele para que ele nos dê suporte para enfrentar as provas e também as nossas, né, expiações, né, a vida futura. Então temos que nos cuidar sim e
buscar o melhor para a gente, para os outros, né? Sem fazer mal a ninguém, tratando todos com respeito, carinho, não passando por cima de ninguém. Então, vamos continuar. O mesmo acontece com o suicídio. As exceções dos que resultam da embriaguez e da loucura e que podem chamar inconscientes, olha, acabamos de falar isso. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre uma causa, um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser sempre infeliz e de ser melhor nos dias seguintes, enche-se facilmente de paciência. Não se desespera quando não vê o termo dos seus sofrimentos. O que é então a vida humana em relação à eternidade? Se não bem menos do que um dia. Mas para o que não crê na eternidade, que acredita que tudo se acaba nele com a vida, se os infortúnios e as aflições o desgastam unicamente na morte, encontra solução para suas amarguras. Não esperando nada, acha muito normal, muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio. Né? Aqueles que realmente, você não ter fé, você não acreditar em nada, né? Ah, não aguento mais essa vida, a melhor coisa é morrer, acabar com isso. Não acabou. Você vai, se você se suicida, você vai automaticamente para um umbral, né? E a gente já falou sobre umbral, né? Diferentes graus do umbral, né? Como diferentes graus quando a gente desencarna, vamos para cada um, né? Conforme as nossas vibrações, aonde nós temos que ir. O umbral é um lugar muito de sofrimento. Você não vai abreviar o seu sofrimento, ou muito pelo contrário, você vai prolongar o seu sofrimento, porque você vai para o umbral, vai sofrer ali muitos e muitos anos, ou até você entender aquilo e pedir perdão e ter uma nova oportunidade, né? E vai continuar nessa jornada. Então, o suicídio você não encerra nada, muito pelo contrário, você prolonga o seu sofrimento. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incentivos para o suicídio. Dão a covardia moral. E enquanto os homens da ciência se apoiam na autoridade do seu saber, esforçam-se para provar aos seus auditores, aos seus leitores, que não tem nada a esperar depois da morte. Não será levá-los a esta conclusão que, se são infelizes, não tem nada melhor a fazer senão matarem-se? Que lhes poderiam dizer para os desviar de tal? Que compensações lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Donde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, melhor cair fora rapidamente, que mais tarde, e sofrer assim menos tempo. A propagação das ideias materialistas é então o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem uma terrível responsabilidade. Com o espiritismo, a dúvida não é mais permitida. Muda-se o aspecto da vida. O crente sabe que ela se prolonga indefinitivamente para lá do túmulo, mas em condições muito diferentes. Daí a paciência, a resignação, que desviam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí uma palavra, a coragem moral. O espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Mostra-nos os próprios suicidas a dar-nos conta de sua posição infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem de abreviar
a sua vida. Entre os suicidas, alguns em que o sofrimento, sendo temporário em vez de ser eterno, não deixa de ser menos terrível e de natureza a refletir os que decidem sair daqui antes que Deus o tenha ordenado. O espírita tem, assim, para contrapor a ideia de suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza de que, ao abreviar sua vida, chega justamente a um resultado bem diferente daquele que esperava, que se liberta de um mal para incorrer noutro pior, mais longo e mais terrível, né? Aquilo que nós falamos. Que se engana, se imagina que ao matar-se irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo se reúna com os que foram objeto de suas afeições. É aquilo que falamos, você não vai para o céu. Suicídio, se suicidar é como você matar alguém. Você está tirando uma vida, mesmo que seja sua. Você não tem esse direito, né? A lei de Deus diz não fazer mal a ninguém, não matar ninguém, né? Então, é muito claro isso. Daí a conclusão de que o suicídio não lhe dará senão decepções, e é o contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicidas evitados pelo espiritismo é considerável, e pode concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando então os resultados da doutrina materialista e espíritas apenas no que respeita ao suicídio, conclui que a lógica de um a ele conduz, enquanto a lógica do outro evita, o que é confirmado pela experiência. Instruções dos espíritos: bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus é para eles, não se referia de um modo geral aos que sofrem, porque todos aqueles que estão na terra sofrem. Bem, poucos compreendem que são somente provas bem duras que os podem conduzir ao reino de Deus, né? Para o planeta de provas e expiações, aqui a gente somos os aflitos mesmo, aqueles sofredores, todos sofrem. É o planeta, é isso. Agora, você passar por essa prova com coragem, resignação e amor, você vai evoluindo. Breve será diferente, seremos um planeta de provas e expiações. Não sei se estaremos aqui, né, presente, mas é o que eu digo sempre, se for para o melhor dos nossos irmãos, então que a gente seja retirado daqui, né, aqueles que não estiverem vibrando, porque o planeta Terra é um planeta tão bonito, tão belo, com tantas coisas boas para se viver, né? E a gente faz tanto mal a nós e aos outros. Então, o desânimo é uma falta. Deus recusa-vos consolações porque vos falta coragem. A prece é um apoio para a alma, mas não é suficiente. É necessário que seja baseada numa fé viva na bondade de Deus. Já vos foi dito muitas vezes que ele não colocará um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será mais reconfortante quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado para o combate não fica contente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma ascensão. Sede, pois, como militar, e não desejais um repouso em que o vosso corpo se enfraqueça e vossa alma entorpeça. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Esta luta não é a batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porquanto aquele que se mantém firme diante do inimigo poderá fraquejar nas teneses de uma pena moral. O homem não obtém nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva coroas e um lugar glorioso.
Quando vos acontecer um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de pô-la em segundo plano. E quando houveres conseguido dominar os seus ímpetos de impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, cheios de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então entender-se da seguinte forma: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão o cêntuplo de alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Foi escrito, foi ditado pelo Espírito Lacordaire, em Havre, 1863. E isso é importante a gente frisar aqui, né? Que o repouso não significa que a gente vá deitar em berços esplêndidos no céu e ficar lá no paraíso, não. O trabalho não para, o trabalho continua, até porque o trabalho é a gratificação, né? O repouso da alma, de você botar a cabeça, né, no travesseiro, quando falamos aqui no plano terreno, né, e dormir em paz e poder descansar sabendo que você fez tudo de bom e de melhor para si e para os outros. O mal e o remédio. Será que a terra é um lugar de gozo, um paraíso de delícias? A voz dos profetas já nos ressoou aos vossos ouvidos? Não proclamou que haveria choro e ranger dos dentes para aqueles que nascem naquele vale de dores? Vós que neles viestes viver, esperai, pois, lágrimas causticantes e penas amargas, e por mais profundas e amargas que sejam as vossas dores, voltai o olhar para os céus e bendizei o Senhor por vos ter querido provar. Ó homens, não reconheceis o poder do vosso mestre, senão quando vos haja curado das chagas do corpo e coroado de beatitude a ventura de vossos dias. Vós não reconheceis então o seu amor, senão quando vos tiver adornado o corpo de todas as glórias e lhes tiver restituído o brilho e a brandura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, tendo chegado ao último grau da abjecção e da miséria. Foi entendido sobre uma estrumeira e disse a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e reduziste-me à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando é que vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal a vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites do túmulo? Ainda que tiverem de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, o par de eternidade da glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males por vir, que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no vosso passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos como os mais bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando pairavais no espaço, escolhestes as vossas provas, porque vos sentis suficientemente forte para suportar. Por que murmurar nessa hora? Vós, se pedistes a fortuna e a glória para sustentar a luta e a tentação e vencê-la, vós que pediste a luta espiritual e fisicamente contra o moral e físico, sabíveis que quanto mais forte fosse vossa prova, mais gloriosa seria a vitória, e que saísseis triunfante, embora devesse o vosso corpo cair numa estrumeira. Dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males?
Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Falamos disso, né? A fé remove montanhas, né? Se a gente tem fé, se a gente acredita nas leis de Deus, se a gente... é muito mais fácil suportar e entender essa dor. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimento entoaste o hinos ao Senhor, ao anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal de salvação e o lugar que um dia ocuparás. A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito, diante das quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Não perguntais, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo se sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo disse que com fé se transporta montanhas, e vos digo que aquele que sofre e tem fé por amparo será colocado sob a sua égide e não mais o sofrerá. Os momentos das mais fortes dores serão as primeiras notas alegres da eternidade. A sua alma desprender-se-á de tal maneira do corpo que, enquanto estremecer em convulsões, planará as regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, que as suas almas vivam na alegria, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Que beleza, né? Nosso amado Santo Agostinho. A felicidade não é deste mundo. Esse texto que a gente vai ler agora é de François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, do Cardeal Morlot, em Paris, em 1863. A felicidade não é desse mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, diz geralmente um homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude florida são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições essenciais tão desejadas, pois incessantemente se ouvem no meio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades queixar-se amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas invejem com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidos pela sorte. Ninguém vê o que acontece com o outro, né? No seu íntimo, ali no seu ser, ele pode ter tanta riqueza, a gente invejar, mas de repente sofre tanto, é uma pessoa tão sofrida, tão amarga. Aqui na terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte do trabalho e da miséria, a sua cota de sofrimentos e de decepções, donde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que lá somente numa única existência que lhe é permitida alcançar o mais alto grau de felicidade que sua natureza comporta, iludem-se. Enganam-se os que o escutam, visto que está demonstrado por experiência arquissecular que esse globo não reúne, senão excepcionalmente, as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. De maneira geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia na perseguição da qual gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la, porque o homem ajuizado é uma raridade deste mundo. O homem absolutamente feliz nunca foi encontrado. Aquilo que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem por guia a ponderação, que,
por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo de venturosos da terra, dos que são invejados por multidões. Consequentemente, se a morada da terra se destina a provas e a expiação, forçoso é admitir que existem algumas moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal é a razão que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quanto vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Já falamos disso em capítulos anteriores aqui, né? Existem várias moradas na casa do meu pai. No entanto, não deduzam das minhas palavras que a terra está destinada para sempre a ser uma prisão. Não, certamente, porque dos progressos já realizados podei facilmente deduzir os progressos futuros e os novos e mais fecundos melhoramentos sociais conseguidos. Essa é a tarefa imensa que deve desempenhar a nova doutrina que os Espíritos nos revelam. Assim, pois, meus queridos filhos, que numa santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje energeticamente do homem velho. Todos devias consagrar-se à vossa propagação desse espiritismo, que já faz começar a vossa própria regeneração. E vosso dever faz participar os vossos irmãos, os raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, meus filhos, muito queridos. O que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar as futuras gerações preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não seja uma palavra vã. E a Terra está passando por esse momento de transição planetária, né? Nós estamos caminhando para nos tornarmos um planeta de regeneração. Também já falamos disso em capítulos anteriores do nosso querido livro. Perda entes queridos, mortes prematuras. Esse texto é de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens antes dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois que sacrifica o que está forte e com futuro pela frente para conservar os que viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é aí que tendes necessidade de vos elevar, no dia a dia da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver o mal. A sábia providência está onde acreditas que vê a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela vossa medida? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queria, por um simples capricho, infligir-vos de penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja o que for que acontece, tem sua razão de ser, sua perscrutáceis melhor todas as dores que vos atingem. Sempre encontrareis a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam considerados secundários, e os rejeitará para segundo plano. Acreditai no que vos digo, porque é preferível. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo na encarnação de 20 anos, a esses desgramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear os dentes. Vamos lá. Acreditável no que digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos,
a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer mais tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. De que esperança quereis falar? Da esperança da terra, onde aqueles que partem poderiam brilhar, fazer a sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças na vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? A essa dor concebe-lhes então que não tem fé e que não vê a morte e que vem na morte a separação eterna. Essa dor concebe-se entre os que não têm fé e que vem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu involucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto, e seus corpos fluídicos vos envolvem, e os seus pensamentos vos protegem. A vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam a falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendei a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. Se perdistes a Deus para os abençoar, sentireis em vós a mesma consolação poderosa que faz secar a lágrima dessas aparições sedutoras, que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Mestre. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo esse capítulo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse texto é de Fenelon, em Sens, em 1861. Dizei frequentemente a falar do homem mau que escapa a um perigo. Se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá uma recompensa de seu mérito a favor da prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregaste esse axioma, não duvidais de que estais cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, é que o lado de sua casa está a casa de um mal, apressava-se a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido este. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se dava liberdade a outro que não tivesse direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, que, enquanto estáis na terra, estáis em um cativeiro. Que coisa, hein?
Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos para superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Este capítulo, né, que nós adentramos, já estamos no segundo dia aqui tratando, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo muito longo, então eu vou encerrar aqui, né, por hoje, e a gente volta nesse capítulo para fazer a terceira parte dele e encerrar ele na próxima leitura. Vamos parar aqui, vamos recomeçar em Os Tormentos Voluntários. E aqui a gente vai encerrar, né, fazendo a nossa oração mais uma vez, que fizemos tanto no começo quanto no final, é sempre importante fazer. Ó nosso amado irmão Jesus, fazei com que todos nós, aqui no planeta Terra, encarnados e desencarnados, encontremos o caminho da fé, do amor, da perseverança, da coragem, da resignação, da caridade, da solidariedade. Irmão, eu sei que muitos aqui sofrem, né? Estamos num planeta de provas e expiações, onde muitos irmãos sofrem muito, aflições, angústias, né? Todos nós sofremos de alguma forma, e nós sabemos que o Senhor, né, o nosso Deus amado, só dá o peso da cruz que nós podemos suportar. Entendemos que quanto mais pesado e mais amargo for o sofrimento, maior será a recompensa. Mas pedimos que abrande todos os nossos sofrimentos da maneira possível, que seja para nossa evolução, como bem o Senhor disse, né? A 100ª parte do que fizemos, se fizermos e cumprirmos com amor, com todas essas características, todos esses passos que o irmão Jesus nos ensinou, né, que abrande esse sofrimento em todos nós, né, que levai sempre alegria aos nossos irmãos, a razão, a fé, a coragem. Vamos seguir em frente sempre, sabendo que esse planeta é um planeta de provas e expiações, mas que também está na sua fase de regeneração, que breve teremos menos sofrimentos aqui para os que ficarem, e para aqueles que não mais ficarão na Terra, que sigam a jornada de luz, de paz, de amor, e que se transformem nesses outros planetas, consigam evoluir para que possam voltar ao planeta Terra, ou que possam ir para um planeta mais evoluído. Entendemos tudo que passamos, Senhor, e agradecemos tanto as nossas alegrias quanto os nossos sofrimentos. Agradecemos a você, irmão Jesus, esse exemplo de fé, esse exemplo de caridade, né? Você que esteve presente desde a formação do nosso planeta Terra, que é o nosso guardião, o nosso protetor, o nosso irmão maior, que encarnou nesse planeta e deu seu corpo para ser castigado, foi crucificado, né? E mesmo assim pediu perdão para aqueles que tinham sido seus algozes. Você, irmão Jesus, obrigado por tudo, a Nossa Senhora, sua mãe, a todos os nossos protetores, nossos grandes mestres espirituais, São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, Santo Antônio, Irmã Dulce, né? Madre Teresa de Calcutá, Padre João Paulo II, esse também que foi um grande missionário da fé, né? O nosso querido Papa João Paulo II, nosso amado Chico Xavier, nosso amado Divaldo Franco, nosso médico dos pobres Bezerra de Menezes, e todos a vocês, meus irmãos amados, agradecemos muito, muito, muito. E vamos encerrar com a oração trazida pelo nosso irmão Jesus, essa oração tão importante, né? Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.